Você nem tocou nela, mas ela vai passar a mão no próprio cabelo pensando em você. Não é toque físico, não é um elogio ousado, não é uma mensagem tarde da noite. É algo que você disse, ou algo que você não disse, mas que ficou, ecoando, ardendo. Ela pode estar no trabalho, pode estar com amigas, pode estar com outro cara, mas de repente, a mão sobe, vai ao cabelo, desliza pelos fios, e ela sorri sozinha. Ela lembra de você. Você não está lá, você não mandou mensagem, você não fez esforço, mas ela lembra. E quando uma mulher lembra sem aviso, sem motivo, sem gatilho, é porque algo nela foi tocado, sem toque. E isso é domínio emocional. É o tipo de poder que o homem estoico carrega sem alarde, sem gritar, sem exibir, porque o verdadeiro impacto não precisa ser lembrado. Ele se instala, e o corpo dela responde. A maioria dos homens busca resultado imediato, quer ver a reação, quer ouvir o retorno, quer sentir o sim, mas o homem que realmente marca, joga no tempo. Ele planta algo e se retira. Ele não corre atrás, não implora, não tenta convencer. Ele simplesmente deixa um rastro emocional e confia, porque ele sabe, se foi verdadeiro, se foi firme, se foi dito com presença, o corpo dela vai lembrar, mesmo quando a mente tentar esquecer. E o primeiro sinal é o toque no próprio cabelo. Ela mesma não entende. Ela mesma se pergunta, por que eu pensei nele agora? Mas já é tarde. Você já está ali, sem estar. Esse vídeo é um convite, um lembrete, um alerta, de que o verdadeiro poder masculino não está em frases decoradas, nem em técnicas mirabolantes. Está na intenção, na pausa, no olhar que sustenta sem invadir, na palavra que toca e some. Porque quando o homem comum fala, ele quer provocar reação. Mas o homem estoico quer provocar lembrança. E a lembrança verdadeira não obedece à lógica. Ela obedece ao corpo. Ela volta no silêncio. No momento em que ela está distraída, no meio de uma risada. No instante em que ela se olha no espelho. E a mão sobe. O cabelo vira caminho. A memória trilha. E você, a razão. Ela não vai dizer, estou pensando em você. Ela não vai mandar mensagem confessando. Mas se você prestar atenção, os sinais virão. Uma curtida antiga, um story sugestivo, um olhar diferente. Ou esse gesto sutil, quase imperceptível, que poucos homens percebem. Ela toca o próprio cabelo. E nesse momento, é você. Você ali. Você no pensamento. Você na pele. Prepare-se. Porque hoje você vai aprender a gerar esse tipo de presença. Presença que marca sem tocar, que seduz sem invadir, que entra sem pedir permissão e que deixa uma mulher se tocando por sua causa, não por desejo físico, mas por memória emocional. E essa é a mais poderosa. Ela não entende por que lembrou de você, mas o corpo dela já sabe. Existe um tipo de homem que não precisa tocar para ser sentido. Ele não precisa elogiar para ser lembrado. Não precisa estar presente para gerar presença. E sabe por quê? Porque ele entendeu que o impacto emocional vem do ritual invisível que se cria entre uma presença masculina firme e a vulnerabilidade que toda mulher carrega por trás da aparência segura. Você não precisa falar muito. Você precisa falar certo. Não precisa mostrar interesse desesperado. Precisa mostrar que sabe o que está fazendo ali. E quando esse homem fala, ele não diz, você é linda. Ele diz, tem algo no jeito que você desvia o olhar, que parece esconder um caos bonito. Ou, você me parece forte demais para tanta dúvida. Mas isso não é problema, é charme. Essas frases não são elogios, são espelhos. Elas fazem com que ela se veja de um jeito que nem ela sabia que existia. E quando uma mulher se vê, através dos olhos de um homem que não está tentando agradar, ela não esquece. Ela pode até desviar, rir, dizer que nada a ver, mas depois, quando estiver sozinha, a frase volta, o corpo dela lembra, o gesto vem, a mão vai ao cabelo, e você está de volta. A maior diferença entre o homem comum e o homem estoico está na intenção por trás da palavra. O homem comum fala para receber, fala porque quer algo de volta, fala porque quer ser visto. Já o homem estoico fala porque vê, e isso muda tudo. Porque enquanto um busca confirmação, o outro planta dúvida. E a dúvida certa é afrodisíaca. Ela inquieta,
Ela perturba, ela tira o sono, ela transforma o toque no cabelo em ritual de lembrança. Você quer saber como isso acontece na prática? Imagine a cena. Vocês estão conversando. Você não tenta impressionar, não tenta ser engraçado. Você só observa. E em um momento de silêncio você diz: tem algo no seu jeito de falar que parece esconder alguém que já se machucou demais tentando ser forte. Pausa. Nada mais. Você não explica. Você não espera a resposta. Você apenas deixa isso no ar e muda de assunto. Ela sorri. Diz que viajou. Talvez brinque. Talvez não diga nada. Mas no dia seguinte, ela está parada no trânsito. O pensamento volta. Ela se olha no espelho, passa a mão no cabelo e lembra. Porque você não falou com a superfície. Você falou com o centro. Poucos homens têm essa coragem. Coragem de provocar sem manipular. Coragem de elogiar sem bajular. Coragem de dizer algo verdadeiro. E depois, simplesmente se calar. O silêncio nesse contexto é o espaço onde o impacto amadurece. É no silêncio que a semente vira raiz. E quando a raiz afeta o corpo, o gesto vem. Ela toca o próprio cabelo. Ela se ajeita. Ela se vê. E dentro dessa imagem, você aparece. Homens comuns se preocupam com o que ela pensa dele. Homens estoicos se preocupam com o que ela sente quando não está com ele. Essa é a diferença entre presença física e presença emocional, entre toque de mãos e toque de memória. Você nem encostou nela, mas ela vai passar a mão no cabelo pensando em você. E isso é domínio invisível. Ela se ajeita no espelho, sem entender por quê, mas é você que ela está sentindo. Existe um momento em que a mulher se desconcerta. Ela não mostra, mas ela sente. E o corpo responde antes da mente compreender. É quando a memória de um homem invade sem aviso. Não é a lembrança de um beijo, nem de um abraço, muito menos de algo físico. É a lembrança da forma como ela se sentiu quando ele disse algo que ninguém nunca havia dito. Aquela frase simples, aquela pausa no olhar, aquele momento em que ela foi vista de verdade. Isso a desarma. E o corpo procura uma forma de lidar. A mão toca o cabelo, o olhar desvia, o coração acelera, porque ela percebe: ele me viu, de um jeito que nem eu sabia que era possível. O homem comum tenta se manter presente com palavras. O homem estoico desaparece, mas permanece. Ele não precisa estar lá fisicamente. A lembrança do olhar dele, do tom de voz, da firmeza sem rigidez, tudo isso continua vibrando nela. E quanto mais ela tenta ignorar, mais sente. É como o perfume invisível, como música que ficou na cabeça, como uma marca que não se apaga com o tempo. É energia emocional. É presença que se instala. É domínio sem controle. E aqui está o ponto mais importante desta parte. Você não precisa tocar nela para que o corpo dela se mova por você, porque o corpo reage ao que foi sentido, não ao que foi feito. E quando a frase certa entra, ela fica. Quando o homem certo fala, o corpo dela se lembra. E esse lembrar vira gesto. Gesto inconsciente, instintivo, orgânico. Ela passa a mão no cabelo e nem sabe por quê, mas você sabe. A maioria dos homens tenta provar valor com atitudes. Leva para jantar, dá presente, faz promessas. Mas o impacto real está na presença silenciosa que você deixa mesmo quando vai embora. Está na forma como você a fez sentir, na pausa que você sustentou, no silêncio que você não tentou preencher. E principalmente, está na verdade emocional que você carrega. Você não precisa do toque dela para que ela sinta o seu. Você não precisa da resposta para que ela pense em você. Você não precisa da presença dela para continuar sendo presença. É isso que poucos homens entendem. Não se trata de ser bonito, nem de ter dinheiro, nem de ter a melhor conversa. Trata-se de entender como o feminino reage ao masculino firme. E o feminino sempre responde ao toque invisível da presença autêntica. Ela pode resistir, pode fingir que não sentiu, pode racionalizar, mas o corpo vai entregar. E você vai saber quando ela aparecer de novo, quando ela mandar um oi solto, quando ela curtir uma publicação antiga, quando ela encostar em você mais do que o necessário. Mas antes de tudo isso, você vai saber quando ela tocar o próprio cabelo, sorrir sozinha e não souber explicar, porque nesse instante, você venceu. Ela tentou esquecer, mas o corpo dela lembrou sozinho. Aqui começa a virada, porque até aqui,
Você entendeu como impactar, mas agora você precisa aprender como não sabotar o próprio impacto. Porque é exatamente nesse ponto, quando ela começa a lembrar, quando o corpo começa a reagir, que muitos homens se perdem. Eles acham que é hora de intensificar, de mandar mais mensagens, de aparecer mais, de reafirmar o que já foi dito. Mas isso quebra o encanto, porque a força do que você deixou está justamente no fato de ter deixado e ter ido. É isso que gera o movimento nela. Ela pensa: como ele conseguiu me fazer sentir isso, sem nem estar aqui? E se você volta rápido demais, você rouba a mágica. Você transforma a presença em perseguição, memória em insistência, sentimento em sufoco. Por isso, o homem estoico segura a onda. Ele sente a ansiedade, ele sente a vontade de buscar, ele sente o impulso de reconectar, mas ele não cede, porque ele entendeu. O verdadeiro poder está no que ela faz. Quando você não faz nada, é nesse momento que você vê se o impacto foi real, se ela volta, se ela procura, se ela reage. E quando ela reage, não é da forma que você espera. É sutil, é um elogio disfarçado, é uma pergunta indireta, é um emoji, é um olhar mais longo do que deveria, ou mais silenciosamente ainda, é ela se tocando, se arrumando, se sentindo de novo diante do espelho e pensando em você, sem querer. Essa é a hora da virada emocional, não para ela, para você, porque aqui você entende que não precisa forçar nada, não precisa correr atrás, não precisa ficar tentando manter aceso o que já foi aceso de forma natural. Você simplesmente mantém seu centro, porque a sua energia já está nela. E se ela lembrar com desejo, com saudade, com dúvida, você venceu. Mas a maioria dos homens não consegue segurar esse momento. Eles quebram o silêncio, eles estragam a lembrança, eles se mostram antes da hora. E o que era semente vira planta cortada antes de crescer. Por isso, guarde isso. A melhor parte do impacto acontece quando você não está lá para assistir. Quando ela toca o próprio cabelo, pensando em você. Quando ela sorri sem perceber. Quando ela procura seu nome, só para ver se você ainda está ali. E você está, mas sem fazer barulho. Porque homens que marcam não fazem esforço para serem lembrados. Eles apenas são. E isso basta. Ela vai lembrar, mesmo que nunca diga, mesmo que finja que esqueceu. Você não tocou nela, não mandou mensagem todos os dias, não fez cena, não cobrou resposta, não pediu nada. Mas mesmo assim, ela lembrou. Ela passou a mão no cabelo, olhou para o lado, e algo nela parou por um instante. Não porque você foi insistente, mas porque você foi inteiro. Você falou pouco, mas com verdade. Você se retirou, sem sumir de si. E essa energia é rara. É por isso que ela lembra. Não foi uma frase. Foi o silêncio que veio depois. Foi a firmeza no tom. Foi o jeito como você viu algo nela que nem ela sabia que existia. E agora, cada vez que ela se olha no espelho, cada vez que ouve uma música, cada vez que está sozinha, você aparece. Porque a lembrança verdadeira é aquela que não depende da lógica. É a que se instala no corpo, no toque involuntário, no gesto automático, na memória sensorial. E quando a mão dela toca o cabelo, como se buscasse se arrumar, é você que ela está arrumando dentro dela. O homem comum quer ser visto, quer ouvir, sinto sua falta, quer aplauso. O homem estoico quer algo mais raro, quer ser lembrado sem estar presente, quer tocar sem precisar do toque, quer ser memória viva. E isso, ele consegue com presença, com domínio emocional, com maturidade. Porque quando você se torna esse tipo de homem, ela pode até não mandar mensagem, pode até fingir que não liga, pode até dizer a si mesma que foi só mais um, mas quando ninguém estiver olhando, ela vai passar a mão no cabelo, vai morder os lábios, vai respirar fundo, e no fundo, vai saber, foi você. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa isso marcado aqui nos comentários com uma única frase: eu sou lembrança, não por vaidade, mas como confirmação de que você entendeu. E se alguma parte disso tocou algo dentro de você, se alguma frase ficou na sua mente, você já sabe o que fazer. Deixa esse gesto registrado aqui, nem que seja só para você mesmo lembrar depois. Você não precisa tocar para ser lembrado, você só precisa tocar certo, no ponto que ninguém vê, na memória que ninguém alcança, na mulher que vai se tocar por sua causa, mesmo que nunca confesse.